Shalom Uvrachá. Nossa Parashá nos conta que Hashem falou com Moshe e disse para ele: Ani Yudkei Vavkei. Eu sou Deus, mas usando um nome que a gente chama ele de tetragrama, é um nome de 4 letras. E, continuação, Verel Avram El Yitzchak Vel Yaakov Bekel Shakai. O Hashem diz para Moshe que eu me revelei para os patriarcas, para Abraão, para Yitzhak, para Yaakov, com outro nome, que esse nome é um Aleph Lamet, depois Shin Dalet Yud. Mas a Torá continua dizendo o Shmi Hashem, vamos chamar isso de Hashem, que é o tetragrama, nome de 4 letras. Lá no Datileim, não fiz eles, não revelei para eles, não fiz eles saberem. E também Hashem continua dizendo para Moshe, também eu fiz com eles um pacto para dar para eles a terra de Canaã, a terra que eles estavam morando, que eles moraram nela. E eu também ouvi os sofrimentos do povo de Israel, que os egípcios escravizam, afligem eles. Eu me lembrei do pacto que eu fiz com os patriarcas. E, portanto, depois de todo esse prefácio, vai e fala para o povo de Israel que eu sou agora Hashem, com nome de 4 letras, Yud-Kei Vav-Kei, e 4 linguagens agora de Geulah. Eu vou tirar vocês debaixo do sofrimento dos egípcios. Veitzalt, eu vou salvar vocês. Só que essas linguagens, elas já são no passado. Quer dizer, eu tirei, eu salvei. E a explicação simples para isso é quando a gente fala alguma coisa, a gente ainda tem que fazer. Então ainda não é certo que a gente vai conseguir fazer. Quando Hashem fala, a coisa já aconteceu, quer dizer, já está feita. Mesmo que a gente não está vendo isso com os nossos próprios olhos, mas já é uma coisa feita. Quer dizer, só falta tempo agora para a gente ver quando isso se revela no mundo. E Vegaalti, quer dizer, vou redimir, Velakarte, vou pegar vocês para mim, para serem o meu povo. E aí vocês vão saber que eu sou Hashem. Hashem agora está escrito novamente 4 letras, Yud-Kei Vav-Kei. Eu sou Hashem Elokeichem. Aí o seu Deus, mas aí o seu Deus é com Aleph Lamed. E aparentemente parece uma linguagem poética, né? Na verdade, por trás dessa linguagem não o principal dela não é o jeito que é bonito, que olha, eu sou Hashem, seu Deus. É cada um desses nomes que são usados aqui por trás dessa linguagem. Quer dizer, quando Hashem fala o nome tetragrama, o nome de 4 letras, a gente chama qualquer nome de Deus, tem 7 nomes que a gente não pode apagar, que quando o sofer, o escriba, está escrevendo o Sefer Torah, e ele errou, então tem 7 nomes de Hashem, que se ele erra naquele versículo, ele erra naquele nome, ele não pode apagar, ele tem que recortar aquela parte do pergaminho, colar um pergaminho por trás, tem todo um procedimento que ele pode fazer, mas apagar o nome de Hashem, ele não pode. Por quê? Um dos mandamentos da Torá é de quando a gente entrasse na Terra Santa, teríamos que destruir todas as idolatrias de lá. E aquele mandamento, ele diz assim, não faça isso para Hashem, seu Deus. Ou seja, destrua todas as idolatrias lá, mas não faça essa mesma destruição para Hashem, seu Deus. Então, daqui a gente aprende que a gente não pode apagar o nome de Deus. Mesmo que aquele mandamento que foi dado para nós naquela época, é como você compara hoje,
você compra uma fazenda, você compra uma chácara. Aí você entra na chácara que você comprou, tem lá um monte de estátuas idolatradas. Aí você fala para o jardineiro, olha, sabe o que? Quebra tudo e coloca no lixo, entende? A gente não reza para idolatria. Então o povo de Israel entrou na Terra Santa, a terra se tornou nossa. Então a gente falou, quebra todas as estátuas, coloca no lixo, entende? A gente não reza para estátua. Então faça uma ordem no jardim. Mas não faça isso para Hashem, seu Deus. Quer dizer, se você encontra aquela pessoa que estava rezando lá para as estátuas, de repente você encontra no meio das coisas dele, você encontra um livro de Torá, que não foi ele que escreveu, que ele comprou de um judeu, aí não destrua aquilo. Ou seja, a gente não pode apagar nomes de Deus. Por isso tem uma coisa chamada de Gnizá, que é um lugar no cemitério judaico, um lugar bem guardado, que se coloca lá pergaminhos do Tefilin ou Mezuzot, que já não estão mais bons, mas que a gente não pode destruir. Ou seja, alguma coisa lá já não está mais kasher, mas tem ainda os nomes de Deus, então tem que guardar isso. Por isso tinha a história do Mar Vermelho, desculpa, não Mar Vermelho, o Mar Vermelho está na moda agora, que é a Parashá, pergaminhos do Mar Morto. O que vem a ser pergaminhos do Mar Morto? A pessoa estava lá com um problema psiquiátrico, ou a pessoa estava com outro tipo de problema que a gente não sabe qual era, ou se o problema dele era que ele era de uma religião, mas estava fazendo um trabalho para outra, mas todas aquelas escrituras sagradas que foram escritas errado, que a pessoa escreveu uma coisa que não tem nada a ver, que ele surtou na hora que ele escreveu, ou a pessoa tentou se lembrar de uma coisa, mas lembrou errado, escreveu outra, todo o pergaminho que tinha nome de Deus, mas que o conteúdo dele não estava certo pela Torá, não podia destruir porque tinha nome de Deus, mas não podia usar isso porque o conteúdo dele não era um conteúdo verdadeiro. Aí foi colocado numa caverna, no Mar Morto, e naquela caverna não chove dentro da caverna, tipo, aqueles pergaminhos se conservam. E aí depois descobriram os pergaminhos do Mar Morto. Olha, esse livro é escrito diferente, outro livro é escrito diferente. Por isso que estava lá, por isso que colocaram lá, porque a pessoa que escreveu errado, não podia destruir. Então colocaram lá, agora descobriram aquela Gnizá, como se fosse, olha, esse é o que está lá no lixo, é o certo, e o nosso que é errado. Deus me livre. Mas aquilo seria tipo um lixo para assuntos judaicos que não podem ser destruídos. Então, tipo, na usina atômica, hoje está muito na moda esse assunto de usinas atômicas, eles têm um lixo atômico que não pode ser jogado no lixo, tem que ser guardado, né? Então, a mesma coisa aqui. Nomes de Deus a gente não pode destruir, tem que guardar. Então, se a pessoa for escrever um livro sagrado, escreveu errado, tem que guardar isso. Então, no telhado da sua casa, abre o forro, coloca aquilo lá, deixa lá eternamente. De qualquer maneira, o nosso assunto de hoje é em continuação a isso, que Moshe Rabbeinu, quando vê a revelação divina no Monte Sinai, e que Hashem conversa com ele, explica para ele que ele tem que tirar o povo de Israel do Egito, aí Moshe pergunta para Hashem, e se me perguntarem o seu nome, o que eu falo para eles? E essa pergunta aparentemente é desnecessária, porque Hashem está mandando Moshe para tirar o povo de Israel do Egito, e Moshe, ele é o filho de Amram. Amram era o líder do nosso povo, todo mundo sabia quem era Moshe. Não tinha ninguém que não ouviu a história dele, que olha, pegaram o filho do Amram, levaram ele para o palácio do faraó, a filha do faraó traz para ele os melhores professores particulares,
tem um anjo do céu que se revela para ele também para estudar a Torá com ele, o que os professores não ensinaram, o anjo ensina. Moshe saiu do palácio do faraó, viu um egípcio assassinando um judeu a chicotadas, falou o nome de Hashem que tira a alma do corpo, aquele egípcio morreu, e isso era a fofoca do país inteiro. Chegou até o faraó, chegou até... O povo inteiro sabia quem era Moshe, o povo inteiro sabia que Moshe estava querendo o bem do próprio povo, que é o povo judeu. Então, qual seria a necessidade de, chegando lá, se Moshe falasse para eles, olha, tá vendo, gente, eu sou, vocês se lembram de mim, que eu sou filho do Abraão? Então Hashem se revelou para mim, pediu para mim tirar vocês do Egito. O que importa numa hora dessas, qual era o nome de Hashem? Eles sabem, todo mundo sabe, que Deus é Deus. Não é que nome, qual era a importância disso? Então, quando Moshe Rabbeinu chega no faraó e fala para o faraó, assim disse Yud-Kei Vav-Kei, ele usa o nome de Hashem de 4 letras. E Shlach Ami Ve'avduni. E o faraó fala, eu não conheço esse Deus, e não vou deixar o povo de Israel sair do Egito, não vou mandar o povo de Israel. Então Moshe Rabbeinu está falando para ele, olha, assim disse Deus, e Moshe usou o nome de Deus de 4 letras, e manda o meu povo para fazer um trabalho para mim, tipo, para me servir. E Moshe estava fazendo uma proposta que o povo de Israel sairia do Egito para 3 dias. E 3 dias dá para levar o lanchinho, dá para levar o cantilzinho, dá para levar comida, água, não é um fim de mundo. Ou seja, não é um perigo de vida fazer uma viagem de 3 dias, quer dizer, até chegar lá e fazer um sacrifício para Hashem e depois voltar para o Egito, tudo isso junto levaria 3 dias. O faraó não concordou de jeito nenhum. E o argumento do faraó foi, eu não conheço esse Deus. Mas o faraó, ele era um especialista em história do Egito. Até nós aqui no Brasil, a gente conhece a história do Brasil. Você sabe que você não fala tupi-guarani, você fala português, porque os portugueses vieram aqui há 500 anos atrás, e você sabe que era o Pedro Álvares Cabral, e com o Pero Vaz de Caminha, e qualquer criança na rua sabe disso. Como para dizer que o faraó não conhecia a história do próprio país, que Yosef, ele revelou o sonho do faraó, ele falou, Eloquim Yanet Shlom Paró. Ele falou para o faraó, olha, Deus, mas lá naquele caso ele usou o nome Eloquim. Ele não usou esse nome de 4 letras. Então o faraó sabia da história do Egito perfeitamente. E ele sabia que realmente o Egito estava à beira de uma crise internacional. E que no final, no lugar de ter a crise, é o contrário. Eles ficaram potência mundial, Estados Unidos, Rússia e China juntos, no mérito do Yosef. Yosef falou que o mérito não é dele. Yosef falou, Eloquim Yanet Shlom Paró. Então esse nome de Hashem, Eloquim, a gente troca uma letra para não falar o nome de Deus em vão. Esse nome, Eloquim, é um nome que se refere a Gvurá. A Sefirah é um nome de revelação divina, nível de Malchut, da 10ª Sefirah, chamada de Malchut, e tem na Sefirot, tem 5 Hassadim, 5 Gvurot. Ou seja, a gente pode separar o Sefirot em 3 colunas ou em 2 colunas. Em 3 colunas tem a Chesed do lado direito, a Gvurah do lado esquerdo, a Tiferet no meio. Quando a gente separa em 2 colunas, tem 5 Hassadim e 5 Gvurot. Então a Chesed e a Tiferet vão para o lado direito, a Bina e a Gvurah vão ficar do lado esquerdo, e o Malchut, que é a última Sefirah, ele vai para o lado esquerdo, ele é uma das 5 Gvurot. E por causa que o Malchut ele é Gvurah,
quando Hashem se revela com esse nome Eloquim, aí é uma revelação de Gvurah. Então Yosef falou, olha, vão ter 7 anos bons, Eloquim Yanesh Shlom Paró. Yosef falou, Eloquim, ele vai responder qual vai ser a paz do faraó, quer dizer, Eloquim vai responder o que vai acontecer com o faraó. Então Yosef falou, vão ter 7 anos bons, que vai ter fartura, vão ter 7 anos ruins, que não vai ter o que comer, e você então, agora por causa que a revelação era nome de Eloquim, que é Gvura, e você está numa situação que Deus ajuda quem se ajuda, então se você quiser ganhar dinheiro, você tem que conseguir um emprego. Então Yosef falou, olha, por causa disso eu vou ter que complementar a minha o que eu estou te revelando aqui, que sendo que Hashem está fazendo isso no nível de nome Eloquim, você é obrigado a fazer alguma coisa. Não vou te falar o que vai acontecer. O que vai acontecer eu já te falei. Mas o que acontece na prática é que por causa que a revelação é em nome de Eloquim, você é obrigado a interagir. Se você não interage, Deus me livre, você tem tudo a perder. Então você é obrigado não só a saber que vão ter 7 anos bons, e não só a saber que vão ter 7 anos ruins, mas você é obrigado a interagir com os anos bons e anos ruins, pegando 20% do trigo que vai nascer nos anos bons, guardando para os anos ruins. Aí o faraó, ele viu isso, ele falou, uau, esse Deus ele conhece. Deus ajuda quem se ajuda, Deus quer te dar dinheiro, então ele fala para você, vai procurar um emprego, eu te dou um salário. Agora, quando Moshe chega para o faraó, e ele fala esse nome de Deus de 4 letras, esse nome já se refere a Sefirot lá de cima. Vamos dividir a Sefirot em 2 categorias principais, que vão ser Gimel Rishonot, as 3 primeiras, e Zain Tartonot, as 7 de baixo. Isso vai ser chamado de árvore da vida. É uma árvore de cabeça para baixo. A Chokhmah, a Binah e a Dat, elas são as raízes. E depois a Tiferet é o tronco, a Chesed, a Gvurah, a Netzach, a Hod são os galhos, a Yesod é o galho da fruta, tipo o galinho da fruta, não sei se tem um nome diferente em português, e o Malchut já é a fruta. Mesmo que a fruta faz parte da árvore, mas a fruta, em uma certa etapa, ela se separa da árvore, ela dá origem a uma nova árvore. E na Sefirot, lá em cima, o Malchut, que é representado pela fruta, ele se torna o Keter do mundo de baixo. Ele dá origem ao mundo abaixo. Então essa árvore da vida, que elas são as 10 Sefirot, ela é uma árvore de cabeça para baixo, quer dizer, as raízes são Chokhmah, Binah, Dat. Nossos patriarcas, eles eram ligados, cada um aqui embaixo estava sincronizado com uma Sefirah lá em cima. E quando a gente fala sobre essa sincronização, a sincronização já é uma sincronização prática. Abraão, ele representou a Chesed aqui embaixo. Yitzhak representou a Gvurah de Atzilut aqui embaixo. Yaakov representou a Tiferet de Atzilut aqui embaixo. Moshe Rabbeinu, a ligação dele era com a Dat, e a Dat é raiz. Então a raiz, mesmo ela sendo parte da árvore, mas ela não é uma parte ativa, vamos dizer, não ativa, mas ela não, a gente quando fala sobre a árvore está se referindo principalmente aos galhos. Você vai deitar embaixo de uma árvore, você fala, graças a Deus agora estou de férias, vou colocar a minha rede na árvore. Você quer a sombra da árvore. Então Avraham Avinu tinha uma árvore lá, era Tikkun Netzadat, tinha uma árvore que ele colocava os hóspedes dele embaixo da árvore. Aquela árvore era milagrosa, era
ela era a retificação da árvore do conhecimento lá do lado material, né, da árvore do conhecimento do paraíso. Então, quando a pessoa era boa, as folhas dessa árvore cobriam a pessoa. Quando a pessoa era ruim, as folhas se encolhiam e o sol batia na cabeça da pessoa. Tem um midrash que conta essa história. Ou seja, o principal da árvore é que você precisa da sombra dela, você precisa sentar embaixo dela, você vai fazer um piquenique embaixo da árvore. Você tem lá toda aquela sombra, toda aquela proteção. Ninguém vê a raiz da árvore. A raiz da árvore ela está embaixo da terra. A raiz da árvore está oculta. Então Moshe Rabbeinu, mesmo que o principal dele era a terceira das três primeiras sefirot, que ela é a Dat, mas sendo que a Dat é raiz, ela está oculta, então Moshe Rabbeinu ele é visto pela sefirá chamada de Netzach, que isso é a principal atuação dele aqui nesse mundo, era Netzach. Netzach é você fazer o bem. A diferença entre a Netzach e a Chesed, Chesed é bondade, a pessoa te pede e você dá. O Netzach é bondade, fazer bondade é força. A pessoa pulou no mar para se suicidar, você pula atrás dele e tira ele da água contra a vontade dele. Ele fala, eu quero me matar. Você fala, não, você vai viver, eu vou te ajudar, vou te resolver os problemas, você não vai querer se suicidar de novo. Moshe Rabbeinu fez isso para o povo de Israel. Ele ajudou a gente à força. O tempo todo as pessoas queriam voltar para o Egito. Fizeram o bezerro de ouro para voltar para o Egito. Os espiões não queriam entrar na terra de Israel. Moshe Rabbeinu sempre teve que ajudar a gente à força. Então, sendo que a atuação dele no mundo não era a Dat, não era a raiz, que a raiz está oculta, mas era o galho da árvore, que é a Netzach. Então ele é visto como Sefirat Netzach, mas o principal dele não é a Netzach, é a Dat. Mas a Dat é a raiz, a Dat é oculta, ou seja, as raízes da árvore são ocultas, mesmo que essa árvore da vida, ela é uma árvore de cabeça para baixo. As raízes são para cima, a árvore é para baixo e a fruta é lá embaixo. Mas as raízes são ocultas. Hashem fez o mundo de baixo no mesmo esquema que o mundo de cima. Então, Moshe é visto como Netzach, mesmo que o principal dele é Dat. E agora acontece a revelação divina. A primeira vez que aconteceu essa revelação divina no Egito era o nome Elohim. Hashem se revelando na 10ª Sefirá, Gevurah, a 10ª Sefirá que é Malchut, que o Malchut, o aspecto dele é Gevurah. O Malchut vai para o lado esquerdo, então sendo que a 10ª Sefirá, que é o Malchut, ela faz parte das 5 Gevurot, ela é a 5ª Gevurah, então tudo que tem a ver com a revelação dessa Sefirá precisa da sua interação. Você tem que arar a terra, aí você vai ter o que comer. Agora, quando a revelação divina é mais elevada e já é representada pelo nome de Yud Kei Vav, que é o nome de 4 letras, o tetragrama, que aí é uma revelação divina sobrenatural, quer dizer, não é como o nome de Elohim, que é Deus na natureza, mas já é Deus no sobrenatural, acima da natureza. Aí fica o contrário, Deus ajuda quem não se ajuda, e se você arar a terra, a comida vai cair do céu, vai cair dentro do buraco, aí você não vai ter o que comer. Vai ser o contrário. Então aí você não pode arar a terra, se você quiser ter o que comer, não are a terra. Não trabalha, você só ganha se você não trabalhar. Na revelação divina no nome de Elohim, você só ganha se você trabalha. Na revelação divina no Yud Kei Vav Kei, você só ganha se você não trabalha. E essa vai ser a diferença. Então o Moshe Rabbeinu chega para o faraó e fala, olha, assim disse Yud Kei Vav Kei, nome de Hashem de 4 letras. Mande o meu povo, quer dizer, não tem mais trabalho aqui, ninguém mais vai trabalhar. Vão trabalhar para Hashem, vão fazer o trabalho divino. Trabalho material não tem mais, acabou. Moshe Rabbeinu estava propondo isso para 3 dias, né?
Mas o faraó já entendeu a mensagem. Ele falou, olha, esse nível de revelação divina, que Deus ajuda quem não se ajuda, e se você se ajudar, você se atrapalha, esse Deus eu não conheço. Esse nível de revelação divina eu não conheço. Não quero nada com isso, não vou mandar o povo de Israel, vocês vão continuar trabalhando aqui. E esse é o ponto principal. Quando Hashem fala para Moshe que Hashem se revelou para os patriarcas, o nível de nome de Hashem, que é Aleph Lamed, ou seja, que Hashem não se revelou para os patriarcas no nível sobrenatural, pelo nome de 4 letras, Hashem se revelou para eles no nível Deus na natureza, o nome de Aleph Lamed. Então, Hashem fala para Moshe que agora a revelação vai ser fora do comum. Agora na nossa parashá, agora vamos entrar só num detalhe que é um detalhe importante. Na parashá anterior, quando Hashem fala com Moshe, Moshe acusa a Deus, fala, Lama reota lama zé, porque você fez o mal para esse povo, ve'atzel etzalta, você não salvou ele. E por que lama zé shlachtani, porque você me mandou. Aí Hashem diz para ele, agora você vai ver todos os milagres que eu vou fazer lá no Egito, e agora você vai ver. Esse agora você vai ver não quer dizer que Hashem está dizendo para Moisés, a gente perdeu a primeira rodada, mas na segunda a gente ganha. Não. Hashem está dizendo para Moisés, diz Rashi, que olha, por causa que você desconfiou que não está acontecendo aqui a Geulah, por causa disso você vai ver a Geulah aqui do Egito, você vai ver a redenção do Egito, mas a entrada na terra de Israel, os milagres que vão acontecer lá com os 31 reis da Cananeia, isso você não vai ver. Quer dizer, você só vai ver os milagres que vão acontecer aqui. Então, nessa hora já foi decretado para Moshe que ele não vai entrar na Terra Santa, e por causa disso, no final, Hashem fala para ele, pega o cajado e vai falar com a pedra. Ele fala com a pedra, não acontece nada, aí ele entende que Hashem falou para ele pegar o cajado, então ele dá a cajadada, e Hashem fala para ele, só por isso que você não vai entrar, para que o povo não pensasse que tinha um motivo pior do que isso. Quer dizer, esse motivo de ter batido na pedra não é nada, porque também é um grande milagre. Experimenta, vai para um piquenique, pega um cajado e bate na pedra e fala, gente, não precisa levar água para o piquenique, porque lá tem uma pedra, eu vou dar uma cajadada na pedra, vai sair água. Só sai se for um milagre muito grande. Então também foi um milagre de Moshe ter batido na pedra, saiu de lá água para milhões de pessoas. Mas Hashem usou isso só como argumento para o povo de Israel não pensar que Moshe tinha feito alguma coisa errada. Quer dizer, isso que ele bateu na pedra não é nada. Hashem falou para ele pegar o cajado e falar com a pedra. Ele falou com a pedra, não saiu água. Então Hashem tinha falado para ele pegar o cajado. Ele deu a cajadada. Então, para mostrar para o povo de Israel que realmente ele não entrou na terra de Israel só por causa dessa coisa que nem chega a ser uma coisa ruim que ele fez. Mas foi decretado para ele não entrar na Terra Santa na hora que ele falou para Hashem, por que você fez o mal para esse povo? Por causa disso, na nossa paraxá, agora Hashem vem explicar para ele, dar uma aula para ele de níveis de revelação divina, de qual revelação acontece em cada nome. Ou seja, que quando acontece aquele tipo de revelação, naquele nível o nome de Hashem é diferente. Ou seja, quando a revelação aqui embaixo é muito grande, ela vem num embrulho, ela vem numa embalagem. E essa embalagem é o que a gente chama de a coisa ruim. Ou seja, quando começou a acontecer a coisa boa, como ela acontece? Primeiro tem a embalagem, quer dizer, primeiro a vida da pessoa fica pior. Ou seja, um leão, antes de dar um pulo, ele agacha antes. Ele tem que descer mais para poder subir mais.
Não adianta da altura que ele está, ele não consegue pular. Ele tem que agachar e aí ele consegue chegar numa altura muito maior. O que acontece com tudo, a regra geral do mundo é que para se chegar a um nível muito superior, a gente tem que primeiro ter uma descida. E assim se revela assim se revelam os maiores milagres. Primeiro chega a embalagem, quer dizer, a vida fica pior. E isso já é o sinal que a embalagem está sendo retirada e que agora vai se revelar o conteúdo. E aí a gente dá um salto para cima, assim, aí a vida fica tão melhor que você fala, eu não entendo por que precisava ficar pior antes. Hashem já poderia pegar, a partir desse ponto de partida, que eu já estava mal. Por que tinha que ficar pior para ficar infinitamente melhor? Aí a gente está agora dando para Moshe uma aula em relação a isso. Ou seja, que o que a gente chama de Tov, de alma de Tkassia, a bondade do mundo oculto, que ela só consegue descer para o mundo numa embalagem que é o contrário do que o conteúdo dela. Então Hashem diz para Moshe, olha, para os patriarcas, eu me revelei nesse nível de Aleph Lamed, nesse nível de Malchut. Quer dizer, é Deus dentro da natureza. Deus ajuda quem se ajuda. Então, você vê Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Hashem se revelou para eles nesse nível de revelação divina que é o Aleph Lamed, que seria o nome de Elohim aqui no caso, mesmo que o Aleph Lamed é Chesed, mas aí já não é o sobrenatural, já é ligado ao Malchut, já é ligado ao nome de Elohim. E o que acontece? Quando Moshe Rabbeinu na parashá passada, ele chega no Monte Sinai correndo atrás do carneirinho e ele vê a Asne, ele vê o arbusto incandescente e ele vê que o arbusto está crescendo, sendo alimentado por aquele fogo está fazendo o arbusto crescer. Ele fala, isso é a revelação do Keter. Moshe Rabbeinu Kabbalah era uma coisa que ele sabia bem. Ele viu isso, a revelação do Keter, quer dizer, dois opostos no mesmo contexto. Ou seja, no nível de Keter, a coisa ruim, ela ajuda a coisa boa. Quer dizer, os dois opostos se unem. Moshe se aproxima e Hashem se revela para ele, Hashem fala para ele, aí ele pergunta para Hashem, se o povo de Israel me perguntar qual é o seu nome, o que eu falo para eles? Aí Hashem fala para ele o nome Aleph, depois Rei, depois Yud, depois Rei. Esse nome é revelação divina a nível de Keter. Aonde isso aconteceu? Então, quer dizer, Hashem está dizendo para ele, eu vou me revelar lá até esse nível de Keter. Aonde isso aconteceu? Quando nós vemos os milagres sobrenaturais das 10 pragas, 9 pragas, elas tiveram, são divididas em 3 categorias. Quando chega na 9ª praga, Hashem fala para Moshe, Machar ani yotzei betoch Mitzrayim. Amanhã eu vou sair dentro do Egito. Aí você pergunta, pera, se Hashem vai sair, ele não vai estar dentro. Se ele vai estar dentro, ele não vai sair. Então o que quer dizer? Ele vai sair dentro do Egito. Aí dizem nossos Chachamim que ele vai sair da Sefirah chamada de Chesed para se revelar na Sefirah chamada de Gevurah. Ou seja, as Sefirot lá em cima, quando uma está regendo, a outra está oculta. É como no trânsito tem aqui a gente chama de farol, mas outros lugares chamam de sinal, de semáforo. Nas placas de trânsito está escrito semáforo. Mas vamos, é o mais fácil aqui.
assim, quando acende o vermelho, o verde está apagado. Quando acende o verde, o vermelho está apagado. Então a Chesed e a Gvurá, quando acende a Chesed, a Gvurá está apagada. Quando acende a Gvurá, a Chesed está apagada. Porque se acenderem as duas juntas, dá curto-circuito. A Chesed é água, a Gvurá é fogo, a água apaga o fogo apaga o fogo evapora a água. Então, para Hashem agir no mundo por meio da Gvurá, ele tem que sair da Chesed. Quer dizer, a revelação divina na Chesed se oculta. A Chesed é a bondade, traduzido como bondade. A revelação divina nessa Sefirá chamada de Chesed, bondade, ela se oculta. Aí a revelação divina pode se revelar na Sefirá chamada de Gvurá, que é a dureza, a rigidez. Então Hashem fala para Moshe, amanhã eu vou sair. O que quer dizer eu vou sair? Vou sair da Chesed. Quer dizer, a presença divina se oculta na Chesed, na bondade, e ela se revela na Gvurá, para que aconteça a praga. Quer dizer, a praga só acontece se a revelação divina se ocultar na Chesed e se revelar na Gvurá. E sendo que essas pragas, o nível de revelação divina delas era um nível de Yud-Kei Vav-Kei, um nível de sobrenatural. E cada uma dessas pragas era uma coisa sobrenatural. E chegamos na Kriyat Yam-Suf, depois que terminaram as 10 pragas. Então as 10 pragas, elas são sincronizadas com 10 sefirot lá em cima. Mas elas são as 10 sefirot de baixo para cima. Primeiro é o Malchut, que o rio Nilo se tornou sangue. E até chegar no Makat Bechorot, que seria sincronizado com a Chokhmah lá em cima. Então vamos em frente. Chegamos agora na abertura do Mar Vermelho, depois de todas as 10 pragas. Lá se revela o Keter. Ou seja, que Hashem não tem que sair da Chesed para se revelar na Gvurá, e nem sair da Gvurá para se revelar na Chesed. Ou seja, nas pragas anteriores, a praga era ruim para os egípcios, mas a praga não era a nossa salvação. Agora, no Kriyat Yam-Suf, para salvar a gente, Hashem abriu o mar. E essa mesma abertura do mar foi a morte dos egípcios. Então, a mesma coisa que vai ter duas funções, isso é só a revelação do Keter, representada pelo nome de Hashem, Aleph, depois Rei, depois Yud, depois Rei. Quando a gente fala sobre anjos, o anjo Michael está na Chesed. O nível dele é Chesed, quer dizer, ele só consegue fazer coisas ligadas à bondade. O anjo Gabriel, o nível dele é Gvurá. Ele só consegue destruir as coisas ruins, mas ele não consegue construir uma coisa boa. O anjo Michael só consegue construir as coisas boas, não consegue destruir as coisas ruins. O anjo Rafael também vai para o lado direito, vai para coisas boas. Agora, no Keter, a própria coisa boa, ela destrói a coisa ruim. Ou seja, acontece no Keter a fusão entre as Sefirot. Isso a gente vê na raiz das Sefirot, tem um mundo chamado Ak, Adam Kadmon, que quando Hashem fala para os anjos, nascer Adão, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e no segundo mandamento está escrito que não tem nenhuma imagem, nenhuma semelhança, e se você imaginar Deus com forma humana, você está fazendo idolatria. Então, que imagem e semelhança é essa que Hashem falou para os anjos? Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E por que Hashem precisava falar isso para os anjos? Então, Hashem diz o Rashi, por humildade divina, sendo que os anjos eles vão ter funções em relação a nós, eles vão ter que montar um tribunal divino para nos fiscalizar, vão ter que ser o nosso anjo da guarda, vão ter que nos proteger, vão ter que nos ajudar. Os 3 anjos vieram para Avraham, um veio curar Avraham, o outro veio fazer com que a Sara pudesse ter um filho,
o outro veio destruir Sodoma e Gomorra para nos proteger. Então, os anjos, eles teriam funções em relação a nós. Por isso, por humildade divina, a gente falou, tenho que dar para eles uma satisfação, porque eles vão participar disso, eles vão ter um trabalho para fazer lá. Então a gente falou para os anjos, vamos fazer o homem, mas no fim ele fez sozinho. No fim, quando está a descrição de quem fez, os anjos não participaram, a gente fez a gente sozinho. Mas quando a gente fala para os anjos, vamos fazer o homem, ele usa essa palavra, nossa imagem e semelhança, diz o Zohar, ele está se referindo às 10 sefirot lá em cima. Então essas 10 sefirot, elas são a imagem e semelhança divina em relação a nós, quer dizer, da mesma maneira que Hashem se revela em 10 aspectos diferentes, Hashem é a essência do bem. Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem. Mas para fazer esse bem, ele é obrigado a se revelar também por meio da Gvurá, para destruir a coisa ruim, que isso, por trás disso também, isso também é uma bondade. Mas não é uma bondade revelada. É uma bondade, vamos dizer assim, é uma necessidade, né? Não vamos chamar isso de bondade, é uma necessidade. Por trás dessa necessidade, a necessidade também é bom, o que é necessário, mas chamar isso de bom a gente não tem como chamar. Então vamos dizer que o lado oculto de tudo é bom, mas o lado revelado vão ter coisas que o lado revelado é bom, o lado revelado não é bom. Então Hashem no primeiro dia ele viu que era bom, no segundo dia ele não falou que era bom. Era necessário, mas não era bom. Mas a raiz desse necessário é necessário porque precisa, porque então é bom que aconteceu no final. Mas então a gente vai para a raiz, que é um mundo chamado de Adam Kadmon. Adam Kadmon quer dizer o homem que antecipa tudo, assim, o homem, o Kadmon, quer dizer o primeiro. Naquele mundo todas as sefirot, elas são uma coisa só. Tem 10 sefirot, mas elas são uma coisa só. Depois chegamos uma etapa abaixo, depois de um tzimtzum, a gente chega numa etapa abaixo, que é o Lama Akudim, já tem 10 sefirot, mas num receptáculo só. Depois o Lama Nikudim, que é o Lama Tou, são 10 sefirot em 10 receptáculos, mas sem sincronização entre elas, e lá acontece a quebra dos receptáculos, e aí a gente chega no mundo de Atzilut, que é o mundo do concerto, e de lá tem um desencadeamento até o nosso mundo. Então Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah. E então, quando no Adam Kadmon, as Sefirot, todas elas são uma coisa só. Elas existem, mas são uma coisa só. Um exemplo disso a gente vê no Keter. Que no Keter pode acontecer 2 opostos no mesmo tema. Não tem um anjo que o nível dele é Keter. Então o anjo Gabriel só pode destruir coisa ruim. Ele não consegue construir coisa boa. O anjo Michael só consegue construir coisas boas, ele não consegue destruir coisas ruins. Mas se tivesse um anjo do Keter que não tem, ele conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele conseguiria fazer as duas categorias. Mas não tem anjo. O Keter é um nível muito elevado, não tem anjos lá. Então o que aconteceu no Kriyat Yam-Suf é essa revelação divina que a coisa boa, quer dizer, o que nos salvou, essa mesma coisa destruiu os egípcios, os 2 opostos num contexto só, isso aconteceu na abertura do Mar Vermelho, no Kriyat Yam-Suf. Então quando a gente fala para Moshe, eu vou me revelar, fala para eles que o meu nome é Aleph, depois Rei, depois Yud, depois Rei, ele está se revelando, ele está se referindo que ele vai se revelar até esse nível. Esse nível aconteceu na abertura do Mar Vermelho. Quando a gente fala para Moshe, assim, isso é só por curiosidade. Vai dar Elokim el Moshe, Ani Hashem.
falou Eloquim para Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem, falou para ele, eu sou Yud-Kei Vav-Kei. Então, peraí, o que está acontecendo aqui? Disse Eloquim para Moshe, quer dizer, Hashem começa falando com Moshe, o nível de revelação divina de Malchut, o nível mais baixo. E diz para ele, eu sou Yud-Kei Vav-Kei, o nível mais alto, o nível sobrenatural. E acima disso vai ter o nível de Keter, que é Aleph Kei Vav-Kei, vamos chamar assim. Então, o que Hashem está dizendo para ele agora é assim, você me conhece nesse nível de Eloquim, mas eu, que sou Hashem, que estou nesse nível, eu sou mesmo que estou no nível do surreal, do sobrenatural. E eu sou mesmo que vou estar no nível do Keter. Só que de acordo com a revelação, aí o nome de Hashem vai ser diferente. Não sei se dá para dar um exemplo para crianças pequenas. Se uma criança te fizesse, se o seu filho ou sua filha te fizerem essa pergunta, o que você vai falar para eles? Você vai falar, quando eu estou aqui em casa, você me chama de tati, de papai, de tati, de aba, dependendo se são separadinhos que nascem. Mas você, em casa, você me chama de papai. Mas eu sou o diretor de uma escola. E quando você vem comigo para a escola, aí você fala, o diretor. Mas eu sou o rei dos Emirados Árabes, aí o Emir de Dubai. Então, quando você chega comigo para o Palácio do Rei, aí você me chama de rei. Seria uma coisa assim, quer dizer, de acordo com o lugar, de acordo com o nível de revelação que você está participando dela, aí o nome de Hashem muda de acordo com aquele nível de revelação. Quer dizer, se a revelação é sobrenatural, você sabe que ele está se revelando para você com esse nome de 4 letras. Se a revelação é tão sobrenatural que a mesma coisa boa para você é ruim para o outro, tipo, o mar se abriu para a gente, foi a nossa salvação, e ao mesmo tempo foi a praga para o Egito, aí já é um nível acima do sobrenatural. Então, o sobrenatural, ele é até Chokhmah de Atzilut, até a 10ª praga de baixo para cima. Então, o Keter está acima da Chokhmah, que é a abertura do Yom Suf, quer dizer, seria a 11ª Sefirah de baixo para cima, vamos dizer assim. Tem 10 Sefirot, mas o Keter, ele é o Malchut do mundo anterior. Então, ele seria, em relação a nós, seria a 11ª Sefirah. E a revelação divina em cada Sefirah é o nome de 4 letras com a pontuação diferente, com as nekodatas diferentes. Então assim vai acontecendo a revelação sobrenatural até se chegar à revelação do Keter. Por isso que tem vários nomes, por isso que Hashem começa aqui a nossa parashá, vai dar Eloquim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. A gente fala Hashem, esse nome de 4 letras. Então, o Hashem, Deus se revelando por meio do nome de Eloquim, fala para Moshe que ele é o mesmo que vai se revelar no nome de 4 letras. Então, qual vai ser a diferença? Que quando Hashem se revela por um nome de 4 letras, por um tetragrama, aí tudo que vai acontecer lá vai ser sobrenatural. Aí o rio vira sangue e todas as 10 pragas que aconteceram no Egito. De uma maneira natural, nada daquilo aconteceria. Cada uma daquelas pragas, ela tem um lado sobrenatural dela. E depois chegamos ao Keter, que é os 2 opostos num contexto só. E Hashem está dizendo para Moshe, olha, eu sou o mesmo que estou aqui com você, no nível de natureza, eu sou o mesmo que está no nível sobrenatural, mas aí o meu nome muda dependendo da minha revelação. Então esse é o segredo dos nomes de Hashem. Cada nome, ele representa um nível de revelação divina, e sendo que às vezes Hashem se revela de uma maneira sobrenatural e às vezes de uma maneira natural, aí Hashem fala para Moshe na Parashá, vai dar Eloquim el Moshe, quer dizer,
Moshe Rabbeinu está trabalhando, está correndo atrás do carneirinho. Então Hashem está se relacionando a Moshe de uma maneira natural. Deus ajuda quem se ajuda, ele tem um emprego, ele ganha um salário. E Hashem diz para ele, eu sou Hashem, eu sou o sobrenatural. Quer dizer, aproveita agora enquanto você ainda está trabalhando com os carneirinhos, porque daqui a pouco a gente já vai para um nível de revelação divina sobrenatural. Você vai ficar com saudades dos carneirinhos. Então é isso, gente. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa. A gente agora está próximo, estamos próximos a Geulah. Aproveita bastante o trabalho aí, daqui a pouco não vai mais precisar trabalhar. Vai ter a revelação divina sobrenatural. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Muita, muita, muita alegria. Vekol Tov.